Fala galera que acompanha o Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e eu fiquei um tempinho aí sumido de aparecer nas lives galera. Mas hoje eu quero passar um recado bem importante para você que joga Free Fire. Eu quero pedir que vocês cliquem aqui no primeiro link da descrição e se inscrevam no canal do meu amigo Lucas Rezende. Ele é o editor aqui do Elite Oculta. Além do mais, ele merece, né galera? E pra quem joga Free Fire, ele vai estar sorteando codiguinho e gift card toda semana ao vivo nas lives. E isso só para quem for inscrito. Então não perca tempo. Cliquem aqui no primeiro link da descrição e inscreva no canal do meu amigo. Agora, vamos ao vídeo. Certo dia, estava eu em casa num dia de semana. Coisa rara de acontecer, porque trabalho a semana inteira. Mas justo nesse dia, eu estava de atestado médico, pois estava muito ruim da minha garganta. Pois bem, eu moro na cidade de Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul. E a minha casa é pequena. 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha. E também possui uma varandinha, que seria a ala de serviços. Então a minha casa é dividida assim: 2 quartos, um corredor, o banheiro entre os 2 quartos, a sala, a cozinha e a saída dela cai para a cuja área de serviços. No fundo da minha casa havia uma casa antiga de madeira que certamente os donos já haviam abandonado. Até porque a madeira já estava bem antiga. E ninguém alugava porque o meu bairro era novo e não tinha comércios por perto. Então aquele lote com aquela casa antiga acabou que se tornou um terreno baldio. E lá tem alguns pés de limão, de mamão e algumas outras árvores. Mas sempre está muito limpo. Bem, eu não estou acostumado a ficar em casa sozinha. Na verdade, nunca ninguém fica em casa só, pois eu moro com a minha mãe e a minha irmã. E como eu já havia dito, nesse dia eu não fui trabalhar porque estava de atestado médico. Bem, eu estava com a Elvira, a minha cadelinha de raça Poodle. Estávamos entediadas por conta dos tantos remédios que eu teria consumido aquele dia. E aquilo reagiu de forma que me deu muito sono. E eu sou uma pessoa que não durmo de noite, pois como trabalhava até às 3 da manhã, eu só conseguia dormir quando o dia estava amanhecendo. Mas simplesmente pelo fato de ter insônia, é que eu não conseguia dormir. Mas nesse dia, eu acabei por dormir com a minha cadelinha ao meu lado. Eram aproximadamente 10 horas da noite. E naquele dia, a minha mãe e a minha irmã haviam ido para o culto da igreja que ficava um tanto afastada. E como a minha mãe era sempre uma das últimas pessoas a irem embora, ela costumava chegar em casa por volta de 11h30 da noite.
Aquela era uma noite quente, sem vento e nem nada. E éramos só eu e a Elvira, e ninguém mais. E quando de repente a Elvira deu um pulo ao meu lado e ficou alerta. Neste momento, eu sabia que ela estava sentindo alguma coisa. E segundo depois, um uivo estrondoso ecoou na noite e parecia vir daquele terreno baldio cujo já mencionei. No mesmo instante, a Elvira começou a latir e correu do quarto sentido a varanda da casa. Da varanda que ficava aos fundos, dava para ver todo aquele terreno baldio. Mas durante a noite, devido à escuridão, não dava para ver muita coisa. Mas mesmo assim, eu fui até a varanda onde se encontrava a Elvira latindo na direção da escuridão. Cheguei lá e não me atrevi a ligar a luz, para o que quer que fosse que estivesse ali não me notasse. Percebi uma movimentação ali no terreno, e por mais que eu forçasse as minhas vistas para tentar distinguir alguma coisa, eu não via nada. Pelos barulhos que dali vinha, eu deduzi que talvez fosse algum animal comendo algo, pois se ouvia nitidamente o barulho de um bicho mastigando alguma coisa. De repente, os barulhos pararam e comecei a ouvir rosnados vindo da direção do terreno baldio. Cheguei a pensar que talvez fosse um cão rosnando para outro cão ali, ou até mesmo para a Elvira que latia de volta, sei lá. Mas os rosnados daquilo eram mais graves e parecia ser de algo muito maior que um cão. Bem, eu tive a infeliz ideia de acender a luz da varanda onde eu estava, pois a luz dali era o suficiente para iluminar todo o terreno baldio. Até porque a varanda ficava em um ponto alto e o terreno lá embaixo. Assim que acendi a luz, o meu coração gelou com o que vi. Ali naquele terreno baldio estava a coisa mais horripilante que já vi em toda a minha vida. Era uma mistura de cão, porco e gente. Era negro e enorme. A coisa estava devorando um pobre cãozinho de rua que às vezes ficava naquele terreno. A criatura se pôs de pé, como se não conseguisse se equilibrar direito. E então ficava abaixando e se levantando. Aquilo rosnava para mim, e os seus olhos eram um tom amarelo meio avermelhado. A coisa estava com pedaços do pobre cão na boca. Eu ali paralisada, não sabia o que fazer, se corria ou se apagava a luz. Aquela besta infernal estava a uns 100 metros de mim. Mas com uma força incrível, aquilo arrancou a cabeça do pobre cão que outrora devorava e arremessou com muita força na minha direção. Foi tão rápido que nem tive tempo de me esquivar. E a cabeça arremessada acertou entre o meu olho e a orelha. E foi tão forte que eu desmaiei com a pancada. As minhas vistas foram escurecendo enquanto eu via a criatura pulando o muro do terreno baldio e adentrando no meu quintal. A partir daqui, eu não sei se é sonho ou realidade, mas em vagas lembranças, eu vejo a fera do meu lado. A coisa já havia invadido o meu quintal e de lá pulado a varanda onde eu estava. E mesmo a criatura tendo um corpo desproporcional,
Julgo eu impossível daquela coisa escalar a paredinha da varanda, devido às garras que aquilo possuía. Mas para o meu espanto, a fera conseguiu fazer essa proeza. A Elvira latia e investia contra a criatura. Mas o que uma cadelinha poodle podia fazer contra um monstro daquele? A coisa deveria ter no mínimo uns 2 metros de altura. E eu ali caída, meio inconsciente, e mesmo com a visão turva, eu conseguia ver um pouco. E também ouvia todo o alvoroço da minha cadelinha confrontando a criatura. Agora, pasmem com o que vou contar. Por mais que a fera golpeasse a minha cadelinha, a mesma não se intimidava. Ela sempre se levantava e não deixava a criatura se aproximar de mim. Bem, eu não tenho explicação alguma para o que ocorreu a seguir. E é por isso que eu considero a possibilidade de ser um devaneio por conta da pancada que recebi. Mas posso jurar que eu vi a Elvira crescer a ponto de ficar do mesmo tamanho da criatura. Ela investia com muita ferocidade contra a coisa que antes batia, mas agora apanhava. A minha cadelinha era dócil, mas naquela ocasião ela estava tão agressiva que babava enquanto rosnava e latia. Elvira pulou em cima da fera, mobilizando a coisa, enquanto mordia ferozmente a criatura que tentava se proteger com os braços. A minha visão ficava cada vez mais turva, até o ponto de não ver mais nada. Acordei na minha cama, muito assustada, e de repente tudo me veio como um flash à mente. Julguei de imediato que aquilo foi um pesadelo, mas senti a minha cabeça doer muito, e um galo se formou na lateral da minha cabeça, próximo da orelha. A minha mãe e a minha irmã já haviam chegado em casa, e a minha mãe disse que assim que chegou, me viu vindo meio atordoada da varanda. Ela disse boa noite, mas eu não respondi e fui direto para o meu quarto e caí na cama. Ela disse que achou que eu estava passando mal devido à febre e à dor de garganta que eu estava. Motivo esse que não fui trabalhar. Eu estava tão mal que somente me certifiquei se a Elvira estava bem e deitei novamente. E só acordei no outro dia, próximo do meio-dia. E a cabeça ainda doía devido à pancada. Fui até a varanda e procurei a cabeça do pobre cãozinho, a qual eu fui acertada, mas não encontrei nada. Procurei pelo quintal e até mesmo no terreno baldio, mas não havia vestígio de nada. Eu juro que comecei a duvidar da minha sanidade mental. E então comentei todo o fato com a minha mãe. E ela me disse algo muito surpreendente. Segundo a minha mãe, ela estava com um pressentimento muito ruim assim que me deixou sozinha em casa e foi para a igreja. Mas assim que ela chegou lá, o mau pressentimento foi ficando tão forte que ela começou a chorar. Em seguida, o pastor disse que entre os presentes havia algum familiar de alguém que estava em perigo e precisava de oração urgente, ou senão aconteceria uma fatalidade. Daí, todos os presentes ali no culto começaram a orar, e a minha mãe se sentiu mais aliviada, pois ela percebeu que mesmo o perigo estando perto de mim,
haveria um anjo enviado por Deus para me proteger. E acredito eu que esse anjo era a minha cadelinha Elvira. Pois só isso explicaria o fato dela ter crescido daquele tamanho todo e enfrentado aquela fera. Mas mesmo assim, essa história não era explicação suficiente para o ocorrido daquela noite. Pois afinal, onde estariam as provas que o lobisomem esteve ali? Bem, naquele mesmo dia, eu fui até a casa de um amigo que era o meu vizinho. E como era de costume, eu fui ver se ele havia comprado alguns DVDs de filme para me emprestar. Afinal, eu não tinha muita coisa para fazer em casa quando não estava trabalhando. E já havia até esquecido o fato intrigante da noite passada. Mas foi aí que o meu amigo me perguntou se eu também tinha ouvido os uivos na noite passada. E ainda disse mais. Ele disse que não era uivo de cachorro, e sim de um lobisomem. Pois o seu pai havia lhe contado que um andarilho que veio de uma cidade vizinha estava invadindo a casa abandonada do terreno baldio e passando as noites ali. E certo dia, esse andarilho estava fazendo uns barulhos estranhos à noite. E como a casa desse amigo também dá para os fundos do terreno baldio, o barulho que vinha de lá não deixava ninguém dormir aquela noite. Então, o pai dele no dia seguinte foi até o terreno baldio tomar satisfações com esse andarilho. Em outras palavras, foi o expulsar dali. Mas segundo o pai desse amigo, o homem ficou tão irado com a discussão que o pai desse amigo presenciou pelos crescendo nos braços desse homem enquanto ele esbravejava de raiva. E isso era por volta de 8 da manhã. O pai do meu amigo ficou com tanto medo que deixou o andarilho ali esbravejando sozinho e correu para casa. Daí, ele não teve dúvidas que aquele andarilho era um lobisomem. Contei ao meu amigo tudo o que havia acontecido comigo. E inclusive mostrei o galo que eu estava na cabeça, e ele acreditou. Então naquele dia, decidimos investigar para ver se tudo aquilo que aconteceu comigo era real ou alucinação. Bem, o cãozinho de rua que presenciei a fera matando nunca mais foi visto. Porém, da cerca de entrada do terreno baldio, o meu amigo e eu percebemos que havia tufos de pelos negros próximo do limoeiro aos fundos do terreno. Depois começamos a investigar na vizinhança sobre o paradeiro do andarilho e fizemos uma descoberta-chave para o desfecho do caso. Um cachaceiro que ficava sempre na pracinha do bairro disse para nós que conhecia o tal andarilho desde que ele se mudou para Bandeirantes. Mas a última vez que viu o sujeito, ele estava todo ferido. Havia vários arranhões em seu corpo, inclusive no rosto, e alguns chegavam a ser profundos. Ele não disse para onde ia, mas segundo o velho cachaceiro, ele estava com a sua mochila e parecia ir embora da cidade. O meu amigo me disse que cães são sensíveis a coisas sobrenaturais. E até mesmo um anjo poderia ter agido por meio da minha cadelinha para me salvar. Então, eu acredito que eu tenha vivido mesmo aquela situação. Mas hoje em dia, por várias vezes que contei este relato, eu não fico mais assustada. Porque sei que tinha um anjo do meu lado. E hoje,
Faz 5 anos que esse anjo está no céu, pois a Elvira morreu em 2015. Mas eu sei que ela está comigo aonde quer que eu vá, até o dia que nos encontrarmos novamente. Boa noite.